bem? Bom dia! Vamos lá para mais uma aula de matemática, dia 9 de julho. Então, agora a gente vai fazer um assunto novo, que na verdade a gente já veio falando nas outras aulas, que são os sólidos geométricos, certo? E hoje a gente vai falar sobre a planificação dos sólidos geométricos, ou seja, como que ele seria se a gente fosse montar, né, o sólido geométrico. Então, é lá na página 95 e 96, certo? Então, a gente vai descrever algumas características das figuras, né? De prismas retos, pirâmides, cilindros, cones, relacionando com suas planificações. Para que vocês entendam melhor, eu quero que vocês observem a página 95 de vocês. Ó, ali a gente tem os corpos que rolam com facilidade. Tem o cone e também tem o cilindro, certo? Prof, o que é uma planificação? A planificação é aquela parte aberta ali do ladinho, certo? Então, essa é a planificação, é a parte aberta. Ele vai se tornar um sólido geométrico a partir do momento que a gente fechar essa planificação. E ali embaixo tem corpos que não rolam com facilidade. Então, a gente tem o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo. Tá vendo que cada um tem uma planificação diferente? Porque os sólidos geométricos são diferentes. Então, cada planificação é um tipo, certo? A prof trouxe aqui para vocês as planificações e os sólidos geométricos. Então, ali a gente tem, né? Por exemplo, o triângulo, ali, ó, tá com a mesma cor, o cubo com a mesma cor. Então, eu quero que vocês observem bem que as planificações, cada planificação é diferente uma da outra, porque o sólido geométrico é diferente, certo? Ó, como seria uma planificação de uma pirâmide de base hexagonal? O que é hexagonal? Que tem 6 lados, certo? Então, ela seria dessa maneira. Um prisma de base octogonal que tem 8 lados. Olha como é que ele seria. Um prisma de base pentagonal. Então, olha só como é que ele seria, com 5 lados. Um prisma de base heptagonal. Olha só como é que seria também. Um paralelepípedo, que é o mesmo que tem ali no nosso livro. Um tetraedro. Olha só como é que ele seria. Qual é a parte que teria que recortar, percebe? Uma pirâmide de base pentagonal, ó, parecido com uma estrela. Um cubo. Uma pirâmide de base quadrada, ó, tá vendo como seria a planificação dela? E um prisma de base hexagonal. Olha só como é que ele seria. Um octaedro. E agora, a gente vai fazer as atividades na página 96, que é o seguinte. Na número 1, você é um bom observador? Assinale o cubo que foi desmontado na figura a seguir e marque-o com um X. Qual daqueles cubos ali será que foi desmontado? Então, aquela planificação ali é de qual cubo? Do A, do B, do C ou do D? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Na 2, veja a seguir a embalagem de creme dental que Sofia desmontou. Agora responda. A caixa que Sofia desmontou tem forma parecida com um sólido geométrico? Com qual sólido geométrico? Será que não é parecido com um paralelepípedo, por exemplo? Então pensem um pouquinho. Quantas faces tem essa geometria? Quantas faces, ou seja, quantos lados? Lembra que face é o mesmo que lado? Na C, escreva quantas vértices tem essa forma geométrica. Então, vértices, lembra? E quantas arestas tem? E na E, compare as faces, vértices, arestas do cubo e do paralelepípedo. O que você pode observar? Que o paralelepípedo, ele é o quê? Ele é diferente do cubo? Sim. Do que ele é diferente? Apenas pelo quê? Será que são as faces? Será que são as arestas? O que é diferente nos dois? Certo? Agora, depois que a gente acabar a página 96, a gente vai para as medidas de capacidade, tá? Na página 97. Então, a gente vai estimar e medir a capacidade de massa.
utilizando unidade de medida não padronizada e padronizada. O que é uma unidade de medida não padronizada? É quando a gente não, por exemplo, é quando a gente só olha e a gente não padronizou, entendeu? E o que é uma padronizada? É quando a gente tem, por exemplo, o litro, o mililitro, o quilograma, o grama, o miligrama, certo? Então, ali, medidas de capacidade. O litro. Para medirmos líquidos, como água, leite, gasolina, óleo, álcool, etc., usamos o litro como unidade de medida. Representamos o litro por L, certo? O litro é a medida de capacidade para quilitro, para os líquidos, né? Para medir quantidades menores e maiores. Então, a gente, né, utiliza para fazer alguma unidade menor, o mililitro, e maior que o litro, o quilolitro, certo? Então, eu quero que vocês observem aí na página 97. 1 litro tem 1000 ml, certo? Meio litro, 500 ml, e 1/4 de litro, 250 ml, ou seja, uma partezinha do litro. E agora, na página 98, vocês vão responder. Marque com um X nos produtos que podemos comprar por litros. Por exemplo, suco, a gente pode comprar por litro? Sim. E tecido, será que a gente compra por litro? E frutas? E água? E régua? E na 2, descrever a capacidade de cada embalagem em ml. Então, ali a gente tem 2 litros. Se 1 litro equivale ao quê? 1000 ml, 2 litros vão ser 2000 ml. E ali, que é a do lado, né? E a outra de 1 litro. Então, quantos ml a gente tem que estar utilizando, tá? Então, por exemplo, ali, na do meio a gente já tem 500 ml, então a resposta fica 500 ml. Na 3, quantos refrigerantes são necessários para termos a mesma quantidade de um refrigerante de 2 litros? Por exemplo, com 250 ml, quantos refrigerantes eu vou precisar de 250 ml para chegar até 2 litros? Daí eu vou somando 250 mais 250, vai dar 500 ml. Daí mais 250, até chegar a 2 litros. Quantos refrigerantes eu preciso? E para chegar a 1 litro, 500 ml e 100 ml. E qual a medida de capacidade adequada para linguinhas? Sabe as seringas pequenininhas? Será que elas têm litros? Não, né? Elas têm o quê? ml, será? E tanque de uma moto? Será que a gente mede pelo litro ou pelo mililitro? E um garrafão de água mineral? Será que é pelo litro? E remédio? Será que é ml ou será que é litro? Então, vamos pensar um pouquinho, certo? Então, essas, né, foram algumas das atividades com que a gente, né, tá fazendo. Agora, né, a gente vai fazer só até a página 98. Façam com calma e com atenção, certo? Lembrem-se que vocês são muito inteligentes e capazes, tá? O prof tá passando aqui de novo algumas unidades para vocês, né, das planificações, e que eu acredito em vocês. Beijo e até a nossa próxima aula.